Escolhido de Deus, se este vídeo parou na sua tela agora, não foi o acaso. Foi um alinhamento espiritual. Deus sabe que você tem vivido algo que te incomoda, algo que talvez você não tenha coragem de contar para ninguém por medo de parecer louco. É aquele zumbido agudo, aquele som de apito constante, ou às vezes, um barulho como de muitas águas no seu ouvido, justamente quando tudo ao redor está em silêncio. Você pode até ter tentado ignorar, pensando que era apenas o cansaço do dia ou uma questão de saúde. Mas lá no fundo, existe uma inquietação que não passa. Você sente que esse som carrega uma característica diferente de tudo o que você já sentiu. É algo que o remédio não cura e que o sono não resolve. E se eu te dissesse que isso, descartadas as causas médicas, não é um defeito do seu corpo, mas o seu espírito captando uma frequência de guerra? E se eu te revelasse que esse zumbido é o sinal de que o céu está se movendo ao seu redor antes mesmo de você ver? Este é um mistério profundo. Muitos vão achar que é apenas bobagem ou procurar apenas um remédio para dormir. Mas se você continua assistindo, é porque você é diferente. É porque você é um escolhido e o seu espírito reconhece que existe um mistério tentando chamar sua atenção. Você não quer apenas silenciar o som. Você quer entender a mensagem. Fique comigo até o final, escolhido, e nós vamos desvendar na Bíblia o que significa ouvir o som antes da voz e como transformar esse ruído em revelação. Antes de entendermos o segredo desse som, faça um ato de fé para alinhar sua percepção. Pause este vídeo e comente com autoridade. Senhor, sintoniza meus ouvidos na tua voz. Essa declaração de fé que você fez é a chave para transformar esse ruído em revelação. Para entender o que está acontecendo com você, precisamos olhar para como Deus se move na Bíblia. Muitas vezes, antes de Deus falar uma palavra clara, Ele envia um som. Em Atos, capítulo 2, versículo 2, lemos que antes do Espírito Santo encher a casa, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Perceba a ordem. Primeiro veio o som, a vibração, a frequência que encheu o ambiente. Só depois vieram as línguas de fogo e a mensagem. O zumbido que você ouve pode ser exatamente isso. A sirene da aproximação de Deus. É o seu espírito captando a chegada da presença antes mesmo que a sua mente entenda o recado. Não é um defeito no seu ouvido. É o anúncio de que o céu baixou na terra, aí onde você está. E se o céu baixou na terra, isso significa que o ambiente espiritual mudou. A presença de Deus não desce sem um propósito. Ela carrega uma frequência, um som. Para compreendermos a profundidade desse sinal auditivo, nós vamos recorrer a um conceito hebraico que aparece nos momentos mais sagrados da Bíblia. A palavra é kol, que se pronuncia kol. Essa palavra é fascinante porque ela é traduzida tanto como voz, quanto como trovão, barulho ou som de muitos. Em Êxodo 19:16, quando Deus desceu no Monte Sinai, o povo ouviu trovões e um som de buzina muito forte. O termo original, usado ali para aquele som aterrorizante, é kol. Isso nos ensina que a comunicação de Deus muitas vezes começa como uma frequência bruta de poder, um zumbido espiritual antes de virar uma palavra compreensível. Vamos aplicar isso na sua vida, escolhido. Quando a Bíblia diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas, Apocalipse 1:15, ou como um trovão, ela está descrevendo o kol. E aqui está o segredo. O zumbido que você ouve muitas vezes é o seu espírito captando esse kol, a vibração pura do poder de Deus, antes que a sua mente consiga traduzi-lo em palavras. Em João 12:29, quando Deus falou do céu com Jesus, a multidão que estava ali e não tinha discernimento, disse que tinha sido um trovão. Eles ouviram o kol, o som do poder, mas perderam a mensagem. Com você acontece algo parecido. O zumbido é a prova de que o céu está transmitindo uma frequência de glória ao seu redor. Não é um defeito do seu corpo, é a evidência de que o seu receptor espiritual está ligado e captando a presença. O inimigo quer que você trate isso apenas como um incômodo físico, para que você tente desligar o sinal. Mas o escolhido entende que esse som é um convite. É Deus dizendo: eu estou aqui e tenho algo para falar. Pare.
A Bíblia nos mostra essa realidade de forma poderosa na vida do rei Davi, em 2 Samuel capítulo 5, versículo 24. Davi estava prestes a enfrentar os filisteus no vale de Refaim e consultou a Deus sobre a estratégia. A resposta de Deus não foi apenas vá e lute. Deus lhe deu uma instrução de audição espiritual. Ele disse: "E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás." A palavra original que Deus usou ali para esse estrondo ou som de marcha é a nossa palavra-chave, call. Deus estava dizendo a Davi que o sinal do ataque não seria visual, seria sonoro. Aquele zumbido de marcha nas árvores era o sinal de que o exército de anjos do Senhor tinha saído na frente dele para ferir o inimigo. O zumbido que você ouve, escolhido, é o seu som nas amoreiras, igual a Davi ouviu. É o sinal de alerta de que Deus já saiu na frente na sua batalha espiritual. Quando esse som vier, não é hora de ignorar. É hora de se apressar, como Davi, e entrar em oração de guerra, porque o céu está se movendo a seu favor. Mas saiba de uma coisa, escolhido: se esse som é o anúncio da movida de Deus, o inimigo fará de tudo para que você o interprete errado. Porque o zumbido muitas vezes é irritante, agudo ou causa ansiedade. Porque existe uma batalha real acontecendo nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo identifica o inimigo como o príncipe das potestades do ar, em Efésios 2:2. O território de operação dele é o ar, a atmosfera. Quando Deus envia o seu call, o som da sua presença e do seu exército, o inimigo tenta criar uma interferência imediata. Ele tenta distorcer a frequência. Ele quer que você pense que aquele som é uma doença, um problema mental ou apenas um incômodo, para que você se distraia com o medo em vez de focar na batalha. Ele tenta bloquear o sinal de Deus. Ele sabe que se você discernir o som corretamente, como Davi fez, você terá a estratégia da vitória. Por isso, ele tenta transformar o sinal de alerta divino em uma interferência. Então, como vencer essa interferência e decodificar a mensagem do zumbido? Precisamos ter uma ferramenta espiritual específica. A Bíblia tem um conceito grego poderoso que descreve exatamente o que precisamos fazer quando ouvimos um som, mas não entendemos o sentido. A palavra é sunesis, que se pronuncia sunesis. Essa palavra é traduzida muitas vezes como entendimento, mas o seu significado raiz é muito mais profundo. Significa juntar as peças, unir os rios, compreender a conexão entre as coisas. Quando você ouve o zumbido, você tem o sinal, o call. Mas falta a sunesis para conectar esse sinal à vontade de Deus. O apóstolo Paulo orava constantemente para que os escolhidos fossem cheios de sabedoria e inteligência. Sunesis espiritual. Colossenses 1:9. Sem essa ferramenta, o zumbido é apenas barulho. Com ela, ele se torna um mapa. Vamos aplicar isso na sua vida, escolhido. O zumbido que te acorda ou te incomoda durante o dia é o call, o sinal bruto, o alerta. Mas sem a sunesis, o entendimento espiritual, ele é apenas um barulho irritante que te cansa. O erro de muitos é parar no sinal. Eles ficam obcecados pelo zumbido ou tentam abafá-lo. Mas Deus quer que você suba de nível. Você precisa orar diferente. Em vez de dizer apenas, Senhor, tira esse barulho, você deve dizer, Senhor, me dá a sunesis, me ajuda a juntar as peças. O que esse som significa agora? É um alerta de perigo contra a minha família? É uma convocação para interceder por alguém específico? É um chamado para a santificação? Quando você busca esse entendimento profundo, o zumbido deixa de ser um tormento e se torna uma notificação de inteligência militar. O Espírito Santo usa a sunesis para traduzir a frequência do céu em uma estratégia de guerra clara para a sua vida. Então, o que você deve fazer na prática quando esse zumbido vier e o silêncio for quebrado por esse som agudo? A primeira reação natural é a irritação, é querer que pare. Mas o escolhido age diferente. Não tente abafar o som ligando a TV ou colocando música alta. Isso é fugir do sinal. Pare o que estiver fazendo. Se possível, vá para um lugar quieto.
Feche os olhos físicos para abrir os espirituais. Pergunte a Deus com objetividade. Senhor, eu estou ouvindo o teu alerta. Onde o teu exército está marchando agora? Qual é a estratégia que eu preciso saber? Use esse momento não para reclamar do incômodo, mas para entrar em sintonia fina. Aquele zumbido é a notificação de que o céu quer baixar um arquivo de sabedoria no seu espírito. Fique atento, porque a resposta muitas vezes vem logo em seguida. Uma ideia repentina, uma memória de alguém que precisa de oração ou um versículo que salta à mente. Chegamos ao fim. Escolhido. A revelação de hoje muda a forma como você percebe o mundo ao seu redor. O zumbido no ouvido, quando descartadas as causas naturais, não é para te irritar, é para te alertar. É o recall, o som bruto da presença ou da batalha, vibrando no seu espírito. É o sinal de que o céu está se movendo. O seu desafio agora não é buscar silêncio, mas buscar sunesis, entendimento. Deus te deu esse radar auditivo, porque você é um sentinela. Da próxima vez que o som vier, não reclame. Posicione-se. Transforme o ruído em oração e a frequência em estratégia. Quero te parabenizar por você ter ficado até o fim deste vídeo. Falar sobre zumbidos espirituais é algo que a mente natural rejeita como loucura. A maioria das pessoas busca apenas lógica e não o mistério. Mas se você ficou até aqui, é porque os seus ouvidos espirituais estão abertos e famintos pela verdade profunda. Você provou que é um escolhido que não ignora os sinais de Deus, por mais estranhos que pareçam. Como um selo profético de que seus ouvidos estão sintonizados na frequência do céu. Digite o número 7, o número da perfeição de Deus, aqui nos comentários. Se esta mensagem trouxe alívio e direção para o que você sente, deixe a sua curtida para que o YouTube leve essa revelação a outros que acham que estão ficando loucos. Compartilhe este vídeo com quem tem sensibilidade espiritual. E se você quer continuar sendo treinado para ouvir o que ninguém mais ouve, inscreva-se no canal e ative o sino. Lembre-se, escolhido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz.